Olá, amigos do 12 Esportes. Eu sou o André Pugliese, coordenador do 12 Esportes, o site esportivo da Gazeta do Povo e da Tribuna do Paraná. Estou aqui mais uma vez com Augusto Mafuz, direto do Canadá, e Carneiro Neto, os nossos dois titulares aqui do podcast, videocast, como você preferir. Eu preciso falar antes, claro, que a gente está aqui mais uma vez no Estúdio Cristal Podcast, a produtora parceira do 12 Esportes. Se você tem interesse em entrar no mundo do podcast, acesse o link que vai acompanhar a postagem, o QR Code aqui na tela, e venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping com toda a comodidade e segurança e com a melhor qualidade em equipamentos e serviços. Fale que é inscrito no 12 Esportes e você ganha um desconto especial. Hoje vamos inverter um pouco com relação ao programa passado e vamos começar com o Curitiba. Eu vou acionar o Augusto Mafuz, direto do Canadá. O Mafuz está no Canadá de férias, acompanhando a família que mora lá no Canadá. Então, por enquanto, o contato vai ser virtual, mas logo ele volta aqui para o estúdio. Então, os fãs do Mafuz, aguardem mais um pouquinho que logo ele está de volta. Mafuz, havia uma dúvida com relação ao Curitiba, diante de um adversário mais poderoso, que era o Fluminense, né? O Coxa vem numa ascensão, mas ia pegar o principal oponente até então, e o Coxa confirmou a boa fase, venceu com autoridade o Fluminense por 2-0 na segunda-feira. E o que a gente pode falar, então, dessa campanha de recuperação? Dá para confiar agora numa fuga do rebaixamento? O que você acha, Mafuz? Continua a dúvida, né? Eu entendo que enquanto tiver na zona de rebaixamento, é uma situação que pressiona o Curitiba. Agora, não dá para negar que os sinais de recuperação com o Thiago Kozlowski, eles são fortes. A apresentação do Curitiba contra o Fluminense, tanto quanto quando precisou fazer o jogo de marcação e de contra-ataque e explorou as falhas do Felipe Melo, foi excepcional. E depois para administrar o jogo. Eu entendo que, aos poucos, se continuar nessa toada, o Curitiba logo sai da zona de rebaixamento. Não vejo o jogo contra o Botafogo como um divisor de águas. Poderia ser desde que ele surpreende e ganha a partida lá no Newton Santos. Mas também a derrota vai estar na cota da lógica, do esperado. Não vai refletir, não vai servir de análise para se afirmar que o Curitiba ainda não evoluiu, mas que foi devolvida a esperança para a torcida e em bases concretas, foi. Vamos ficar na expectativa dessa continuidade. Embora muito tem que se considerar que a reação é base da entrega, da disposição, da exaustão dos jogadores, em razão da provocação anterior do treinador Zago. Agora, o Kozlowski arrumou o time. Não dá para imprimir casuísmo, imprimir sorte, imprimir qualquer coisa a não ser as ideias e o bom trabalho desse jovem treinador. Perfeito. O Carneiro entra na jogada agora, Carneiro, e a tua análise já, acho que o Mafuz levantou um ponto importante, é que o Curitiba tem agora um desafio que é bastante significativo, por um lado, mas também precisa ser relativizado, que pega o melhor time do campeonato. Como é que você enxerga o momento do Coxa, Carneiro? Olha, eu esperava já que o Curitiba tivesse boa chance de ganhar do Fluminense, até brinquei, né? Com todo o respeito ao técnico da seleção brasileira, o Fernando Diniz. Aliás, o Fluminense muito bem armado, taticamente. O Fernando Diniz está de parabéns, realmente. É um time com certas limitações, mas tem uma boa postura. E foi engolido pelo Curitiba pela aplicação dos jogadores do Coxa. Isso que o Mafuz mencionou, claro, eles foram provocados, foram encostados na parede
pelo Antônio Zago, e agora o Thiago Kozlowski ganhou o grupo, né? Ele tem um ambiente muito positivo. Os novos contratados são melhores do que os anteriores, principalmente o Diogo, né, o centroavante, que mostrou qualidade. O Matheus Bianchi jogou muito bem, o Robson cresceu de produção. A zaga não é mais vulnerável. Era uma piada a zaga do Curitiba no tempo do Antônio Oliveira e do Zago. Agora não. Ela tem postura, os jogadores que entraram são jovens, mas têm noção do que estão fazendo. E a partida foi muito bem disputada. É claro que o Fluminense jogou com 9, né? E o Fernando Diniz só acordou aos 15 minutos do segundo tempo, quando ele sacou o Felipe Melo e o Ganso. O Ganso estava assistindo o jogo de dentro do campo. E o Felipe Melo foi o autor intelectual dos 2 gols do Curitiba. No primeiro, pela penalidade máxima cometida, no Robson, e o segundo pelo drible seco que levou do Matheus Bianchi, que serviu o Diogo, que entrou quase com bola e tudo. Agora, a perspectiva da próxima partida aí é outra história. Vai pegar o líder do campeonato, o Botafogo está muito bem, e vamos ver como é que o Curitiba se comporta, mas também sem muita cobrança. Mafuz, vamos com uma notícia que acabou de sair aqui no Globo Esporte. A gente está gravando na quinta-feira pela manhã, então é importante que para quem assiste depois. A matéria aqui, deixa eu dar os créditos para o Rafael Zarco, do Rio de Janeiro. É um assunto que volta a todo tempo e é muito importante, mas a manchete do Globo Esporte diz que a juíza aceita a denúncia, rejeita a defesa de Igor Cariús e penalidade máxima, tem 14 réus por suspeita de manipulação. Entre os 14 réus está o Aleph Manga, ou seja, andou um pouco mais essa questão. E agora o Aleph Manga é réu. E o Pedrinho, do Atlético? O Pedrinho, deixa eu ler aqui, Carneiro, eu não vi. O Pedrinho também. Pedrinho, Dadá Belmonte do América, Igor Cariús do Sport, Jesus Trindade, ex-Curitiba, Sid Clay, ex-Cuiabá, aquele que também passou pelo Atlético, e Tony Anderson, ex-Curitiba, são os réus agora. Eu queria ninguém mais gabaritado para falar sobre isso que o Augusto Mafuz, sobre esse andamento e o que se pode esperar a partir de agora nessa nova, nesse novo momento da operação com o Aleph Manga agora réu, Mafuz. Agora todos serão denunciados. Na próxima semana já devem receber uma suspensão temporária do STJD da CBF, uma suspensão de 30 dias, e está sendo provocado, ou vou provocar aqui, um assunto, não é nem para discutir, mas eu vou dar a minha opinião sobre um detalhe que pode ou está ocorrendo. Recentemente saiu a notícia de que o Pedrinho, que foi sumariamente demitido do Atlético por justa causa e foi até proibido de entrar no CT do Caju, teria acertado com o Donetsk, da Ucrânia. Com o Shakhtar. Eu sou bem sincero, a lei da FIFA, ela tem que ser acionada, ela tem que ser aplicada nesse julgamento do STJ, porque a suspensão alcança o exercício da profissão. Quer dizer, ele é suspenso no Brasil, ele não pode jogar lá fora durante o período. Se ele é eliminado, ele não pode jogar mais futebol em qualquer lugar do mundo, porque senão será a hipótese que o crime compensa. O Pedrinho, por exemplo, ele sai livre do Atlético por um ilícito que ele cometeu, vai ser suspenso no Brasil por 1 ou 2 anos e vai ganhar milhões de euros no exterior, na Ucrânia. Tem propostas aí pelo Aleph Manga. A mesma coisa pode acontecer com o Aleph Manga. Eu entendo que o STJ, no julgamento, ele não só deve
suspender ou eliminar o jogador de acordo com a gravidade do ato, como comunicar à FIFA, mandar a CBF comunicar à FIFA que esses jogadores estão suspensos. E digo mais, jogador suspenso não recebe autorização para transferência entre federações. E imagino que isso deva ocorrer também entre confederações, entre a Confederação Brasileira de Futebol e a Federação Ucraniana ou a Federação Chinesa. Chineses querem o Aleph Manga. Agora, não me surpreendeu, recebeu a denúncia. O caso do Aleph Manga é uma barbaridade, é o mais grave de todos. Eu repito que escrevi a questão de um mês. É caso de eliminação do futebol esse rapaz. Ele enganou todo mundo. Enganou a imprensa, enganou a torcida, enganou o clube, enganou a justiça. E foi o único réu confesso publicamente. O único. Com aquela gravação, aquele grampo que fizeram do telefonema dele com o Porfírio. É caso de eliminação do futebol. Mas não me surpreendeu, não. Agora, pelo menos essa leva talvez encerre esse assunto e comece vida nova com essa regulamentação das apostas através dessa medida provisória do governo federal. Carneiro, é importante a gente colocar também na conversa o principal valor que nos interessa nessa discussão toda, que é o Curitiba, né? E que até então não se manifestou. O Curitiba, desde essa reviravolta, inicialmente parecia até que o clube seguiria utilizando a Aleph Manga, mas o que a gente tem de conhecimento dos bastidores do Coxa é que o áudio do Aleph Manga pegou muito mal, né, em que ele fala abertamente sobre as transações, e que a partir daí o Curitiba decidiu afastá-lo. Como é que você vê o comportamento do Coxa? Acredita que o clube deveria ter já se manifestado oficialmente? Como é que entra o Coxa nessa conversa, Carneiro? O Coxa está atônito, como todo mundo está. Estão aguardando o desenvolvimento para tomar uma posição. O que me chama a atenção é que ninguém fala da punição aos corruptores, né? As gangues, as quadrilhas, a essas, enfim, empresas que administram essas apostas. A notícia não se refere aos corruptores, aos verdadeiros autores. Mas eles estão presos, eles estão presos. Eles estão presos. Mas o quê? Mas meia dúzia de laranja? É assim. Eu acho lamentável. A legislação brasileira é muito pobre, é muito falha, né? Bom, tá aí o caso Marielle, né? 5 anos depois ainda não sabem quem mandou matar a vereadora do Rio de Janeiro. Carneiro, o Brasil é complicado. Como dizia Tom Jobim, o Brasil não é para principiantes. E a legislação continuará fraca, porque aí eu estava lendo a medida provisória do governo federal a respeito das apostas. Era um bom momento, era uma grande oportunidade de já colocar o aspecto penal nesta medida provisória, nesta lei que vai ser votada. Então, remete para a justiça esportiva, e a justiça esportiva é branda para punir jogador. Ela está fazendo malabarismo para juntar o direito comum, a lei da FIFA e o CBDF, para tentar aumentar a pena dos jogadores. Infelizmente, talvez agora pare com o jogador de futebol a pensar 2 vezes antes de cometer um ilícito desse. Eu vou colocar outro assunto aqui, que na segunda-feira, além da ótima vitória do Curitiba contra o Fluminense, tivemos a primeira aparição de Roberto Justus no Couto Pereira. O Justus, que é um sócio da Tricorp, que é a empresa que comprou a SAF do Curitiba, ou seja, ele está numa ponta ali, não tem um envolvimento direto que o Roberto Justus tem na SAF do Curitiba, é que ele, conforme ele mesmo disse na entrevista que deu posteriormente,
ele é um dos membros do Conselho Administrativo da SAF, que tem 10 membros, sendo 9 da SAF, só um do clube, e o Justus é um desses membros do Conselho Administrativo. Então, essa é a participação. Eu queria, Carneiro, que você falasse um pouco sobre essa figura, e também é uma figura que passou a povoar o imaginário da torcida, como um homem muito bem sucedido, que teve programa de televisão, e acho que vale uma análise de como essa questão de SAF acaba movimentando o futebol e trazendo outros personagens para a nossa rotina. O que dá para falar do Roberto Justo, Carneiro, e se a torcida do Curitiba tem razão em ficar empolgada com ele participando e tal? É muita ingenuidade da torcida se ficar empolgada, né? Ele, por ser um homem de comunicação, é relações públicas do grupo. Eu não vi nenhuma outra SAF ter alguém vestindo a camisa, se exibindo na tribuna de honra. Eu acho que, para mim, não aconteceu nada. Simplesmente ele aproveitou uma oportunidade, ele estava com roupa civil, paisana. Quando ficou 2-0, ele meteu a camisa do Curitiba e assumiu a condição de coxa branca ad hoc. Eu acho que o importante é o trabalho. Se a SAF der o resultado, é isso que a torcida tem que acreditar e ficar empolgada. Pagar as dívidas do Curitiba, construir o centro de treinamento, melhorar as condições do estádio Antônio Couto Pereira e colocar uma equipe digna dentro de campo. Aí sim, se isso não acontecer, como o próprio senhor Justus falava na televisão, ele está demitido. Olha aí, então agora é ele que está na berlinda aí, quem sabe, se não der certo, pode ser o Justus aí a receber essa sempre triste notícia. Quero colocar o Mafuz, colocar você agora, Mafuz. Eu queria só acrescentar na discussão, para você, claro, você faz a análise aí que preferir, mas queria acrescentar um ponto que, claro, já surgiu aí na torcida do Curitiba a conversa de que Justo será o Petralha do Curitiba. E aí, como é que tudo isso compõe esse cenário, Mafuz? Não dá para nem admitir a comparação, né? Não dá nem para admitir. Primeiro que o Petralha é só Atlético. O Justus é São Paulo de coração e Curitiba por uma opção empresarial. Então não dá nem para pensar em comparar um com o outro. Né? E detalhe, a torcida não gostou de uma coluna que eu escrevi, que o Justo foi aplaudido como um novo ídolo do Curitiba, e foi sim uma manifestação de idolatria o que se viu ali no Couto Pereira. Aí eu lembrei, o Carneiro deve contar bem essa história. O Evangelino Neves foi o maior presidente do Curitiba de todos os tempos. Ele nunca se expôs. Como é que o Evangelino assistia os jogos, Carneiro? Ele ficava atrás do gol, do antigo placar, que é lá do lado da rua Friedrichsenfelder. E ele ficava lá com o supervisor, o Almir de Almeida, o Hélio Alves, quem fosse na época, porque o diretor de futebol naquele tempo ficava no banco, junto com o técnico, coisa que não existe mais. Então, até houve uma passagem muito engraçada. O Evangelino não era exibido, né? Esse Justus é um homem de marketing, de propaganda. Bastante vaidoso, né? Vaidoso. E o povão entra na dele, né? Por isso que nós temos esses políticos no Brasil aí. Agora, o Evangelino, que era muito competente, muito inteligente, muito esperto, sabia quem ouvir, ele era um homem discreto. Ele não queria aparecer, até porque ele tinha uma lente 5 graus, não enxergava direito, e estava para renovar o contrato com o Plain. A dupla de ataque era Krieger e Plain. Só que o Krieger era o craque e o Plain era menos. E o Hélio Alves queria continuar com o Plain, porque o Hélio Pires, a outra opção, era um pouco irregular. Então, num jogo, no turno, o Evangelino estava lá atrás do gol, só que os gols saíram do outro lado, no gol da igreja, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E o Krieger pegou e meteu o primeiro. Aí o Evangelino pulou e comemorou. Aí o Hélio Alves, belo gol. Daí o Evangelino, quem marcou? Plain. Aí continua o jogo. Cruza a bola lá, o ponta-direita, aquele Flecha, né? Era um ótimo jogador, né? Cruzou, Krieger de novo, pá! Festa de novo. Quem marcou? Plain.
Pô, vão ter que renovar o contrato com esse Muito cara. bom esse, hein? Muito bom. 2-0, renovaram o contrato no dia seguinte. Meio-dia, o Evangelino foi para o restaurante, comeu um filezinho, pegou a tribuna, deu uma olhada. 2 gols de Krieg dá uma vitória ao Curitiba. Este cara é um feiticeiro mesmo. O Hélio Alves. E aqui, claro, sempre vale destacar que Carneiro Neto é autor de livros sobre Evangelino Sobre os Neves. dois, né? Sim, o campeoníssimo do Evangelino Neves e também sobre o Hélio Alves O feiticeiro. o feiticeiro. E Carneiro escreve porque também esteve lá e acompanhou essas duas figuras fundamentais aí do futebol paranaense. Mafuz, quer completar alguma coisa sobre os Justos? Vamos em frente? Como é que a gente faz? Não. Eu só entendo que o Justus não está por ideal aí. O Justus não está por ideal. O Mário Celso Petralha, ele se profissionalizou para ganhar dinheiro dentro do futebol, dentro do Atlético Paranaense, mas ele é Atlético. Ele transformou o Atlético numa empresa em que ele era o principal executivo e é o principal executivo. E eu tenho muitas diferenças com o Mário Celso Petralha, mas não dá para negar também o amor que ele tem pelo clube. Porque também, se fosse só por interesse, ele não faria tudo o que fez. Ele fez muito mais pelo interesse de ideal. E não é o caso do Justo. Então, não dá para comparar. É até uma ofensa. Vamos mudar então, para passar para o Atlético, já que já envolvemos os dois aí na conversa. Vou colocar o Carneiro aqui para falar. O Furacão, Carneiro, está às vésperas, às portas aí de voltar à Libertadores da América na próxima terça-feira. O 1-2 Esporte estará presente lá em La Paz com a Luana Caseca, nossa repórter, vai a La Paz cobrir o Atlético. Então vocês acessem o site aí para ter as informações direto da Bolívia. Mas antes tem o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. E o Atlético vem numa campanha aí de querer tentar fazer o seu melhor primeiro turno da história, né? Para isso precisaria vencer os últimos jogos, a começar pelo Cruzeiro. E deve mandar uma equipe bem modificada aí para jogar contra o Cruzeiro na Baixada. Carneiro, antes da gente falar um pouquinho lá da Libertadores, você acha que o Atlético modificado, reserva, tem condições de cumprir esse objetivo final no Brasileiro? Tem valores ali? Eu até escalei um time aqui mais ou menos reserva com o Bento ou o Léo Link, Madison, Matheus Felipe, Thiago Heleno, que não joga na Bolívia, Vinícius Cauê, Hugo Moura, Alex Santana, parece que ainda está machucado, mas enfim, Vidal, Zapelli, Pablo, Cuejo, enfim. Estou falando nomes aqui, a gente não sabe qual o time que vai a campo, mas dá para o atleticano esperar uma boa campanha com um time secundário enquanto a preocupação está lá na Bolívia? Não, definitivamente não. O Atlético foi um vexame lá em Fortaleza, um jogo que poderia ter ganho. O time suplente, né, misto, será o que eles fizeram, foi uma vergonheira, né? Os zagueiros falhando, meio de campo não funcionando, o ataque não finalizando, e pelos nomes que você deu, são os mesmos. Eu acho que o Atlético não tem esse propósito, eu acho que é mais vocês daí do 1-2 Esportes que estão empenhados em fazer com que o Atlético realize a melhor campanha do turno de todos os tempos. Porque se o Atlético quisesse isso, põe o time principal em todos os jogos e poderia até acontecer. Mas eu não entendo mais essa metodologia do futebol, sabe? Eles brincam muito com a paixão do torcedor. O Atlético não tem um grupo de jogadores no mesmo nível para formar 2 times. Não tem. Aliás, ninguém tem. Então, nem o Palmeiras, né? O próprio Flamengo. Andou enroscando também quando poupou titulares. Eu acho que tem que levar a sério. Ou você tem um propósito, não tem. O Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil. Na Série A do Campeonato Brasileiro, claramente luta por uma vaga na Libertadores, nada mais do que isso, não tem o sonho do título, e está demonstrado isso em poupar jogador. E na Libertadores é uma loteria. Primeiro vai testar lá a altitude, em La Paz, com o Bolívar. Não é fácil, é complicado. Mas se conseguir pelo menos um empate, ou até uma vitória, será muito bom. Porque se ele tomar muitos gols, vai ter que reverter na partida retorno,
e na Arena da Baixada, e daí será muito mais complicado. Mafuz, como é que você enxerga esse balanço, time principal, time reserva, poupa, não poupa, Bolívia, altitude, enfim, esse pacote aí do Furacão? O jogo do Atlético com o Bolívar é na terça ou na quarta-feira? Terça-feira. Veja bem, é preciso considerar isso para analisar a opção de um time reserva contra o Cruzeiro. A viagem para a Bolívia, para La Paz, é cansativa. Primeiro que o jogo contra o Cruzeiro, pelo estilo de jogo do Cruzeiro, é um estilo pesado, pegado, que vai exigir do Atlético, fisicamente. A viagem para La Paz é cansativa. O Atlético vai ter que chegar em La Paz, ter uma adaptação rápida o suficiente para tentar chegar numa condição normal para um bom jogo contra o Bolívar. Eu entendo que neste jogo específico contra o Cruzeiro, não os seguintes, contra Santos e o último, eu não me lembro quem, Cuiabá. Esses não, porque daí a volta é no Brasil. Mas nesse jogo específico, eu entendo que vale correr o risco de poupar alguns jogadores. Não precisa fazer em massa tomar em massa essa atitude. Não precisa. Por exemplo, o Bento tem que jogar, pode jogar. O Bento pode jogar. O Vidal devia jogar. O Vidal não vai jogar. Não está jogando nada. Então tem que jogar. Tem que entrar em forma. O Vidal vai jogar. Agora vem cá, Mafuz. Esses jogadores têm o quê? 25, 30 anos, uma média. Aí joga sábado, descansa domingo, viaja segunda. Mas não vai tirar pedaço de ninguém, amigo. Isso é bobagem. Tem que jogar. São pagos para isso, ganham milhões. Pô. Eu sei, Carneiro, mas às vezes, hoje, o futebol... A gente... Sabe o que é, Carneiro? Nós somos jornalistas que fomos nos atualizando com o tempo. Mas, às vezes, a gente se vincula um pouco à ideia passada. Hoje há o desgaste, é inevitável. Não, claro, o futebol ficou muito mais veloz, eles correm muito mais quilômetros. Isso a gente sabe tudo, não tem dúvida. A velocidade do jogo, isso aí já vem há 30 anos, já mudou. Agora, se os caras com 28 anos não têm preparação física para jogar e 72 horas depois jogar de novo, eu não sei como é que vai ser. Mas infelizmente é que hoje não é só o treinador que decide. Hoje tem uma série de profissionais que exercem influência, fisiologia, a parte física. Por isso que o Brasil não ganha a Copa, 5 Copas, exatamente, né? Exatamente. Está explicado. Agora, especificamente nesse jogo contra o Cruzeiro, eu entendo que dá para dar uma segurada. Agora, depois não. Quando o jogo contra o Bolívar for na Baixada, não deve poupar. Mafuz, Carneiro, eu quero que você citou o Vidal, e o Vidal ganhou ainda mais importância no cenário do Atlético, depois da contratação, ao ser titular contra o Vasco, no lugar no lugar do Vitor Bueno, que vinha sendo titular, e agora se criou essa questão, né? Até a gente dizia, não, tá jogando porque tem nome. Não, mas ele vai jogar agora, o Vitor Bueno, como é que o Vidal entra? O Christian não joga. Claro que o Vidal não joga mais nada. Isso eu falei antes, né? Quando anunciaram que iam contratar, eu já avisei, já era. Mas o torcedor se empolga, o que eu vou fazer? E daí deu no que deu. O técnico entrou na onda Vidal e deixou o Vitor Bueno no banco. O Atlético se arrastou no primeiro tempo com o Vasco. O time do Vasco horroroso, derretendo, e o Atlético derretendo junto. Aí, quando começou o segundo tempo, o Fernandinho, alguém, né? Deve ter alertado o Wesley Carvalho. Amigo, vamos tentar ganhar esse jogo, né? Porque o Canóbio correu tanto que a bola batia no calcanhar do Canóbio. Não pode bater. A bola tem que bater no peito do pé. Bate no calcanhar porque alguma coisa está errada. Parece ser desanimado.
E o Canóbio que vinha se recuperando. As 3 partidas anteriores ele estava bem melhor do que era. Não é grande coisa, mas estava melhor. No jogo do Vasco foi horroroso. Quando ele tirou o tal do Arturo Vidal e o Canóbio, né? Aí que aconteceu? O Atlético deslanchou. Fernandinho, Vitor Roque, Vitor Bueno, Christian, deitaram e rolaram e meteram 2-0. Então o seu Wesley Carvalho que não se perca pelo Vidal. E aí, Mafuz, o Wesley pode estar sentindo o peso de ter um jogador no elenco com a trajetória que o Vidal tem, que ninguém contesta, e talvez não esteja conseguindo administrar essa situação? Não, é que eu já acho que existe uma pressão do Matos para esse rapaz jogar. Por que o Vidal saiu do Flamengo? Porque ele queria jogar e o Sampaoli disse que não tinha lugar para ele no Flamengo. Você acha que o Vidal teria lugar no Flamengo de ontem? Não. Que moeu o Grêmio? Não tem. E como ele Nenhuma não tem, chance. e como ele não tem no Atlético. Agora vai esse rapaz, o argentino que eles contrataram, o Mago, Zapelli. o Zapelli, já está à disposição, não está? Deve ficar, até porque tem o jogo da Libertadores. Até o jogo com o fim de Cruzeiro semana. deve ficar à disposição. Continua não tendo lugar numa escalação séria, mesmo sem a presença do Christian. E o Vidal ainda tem o Alex Santana, né? E o Vidal não faz o papel que o Christian está fazendo. E essa contratação... vai atrapalhar o Vidal, vai atrapalhar o Atlético. Foi uma contratação equivocada. Não sei quem o diretor responsável, também não me interessa. Foi o Matos. O Atlético vai perder tempo. O Matos, né? Isso. Então, e vai dar trabalho para o Wesley Carvalho. Vai ter que administrar a vaidade desse supervisor, sei lá o que é o... Como é o nome dele? Ele é o diretor de negociações, diretor de negócios. Alexandre Matos. Alexandre Matos. Isso. Ele é muito competente em negociação, vende jogador e tal. O Vitor Roque, ele administrou muito bem, representou bem o clube lá. Agora, ele é competente de futebol. Ele é competente ele futebol tem que ter jogador que joga futebol. Ele é competente com dinheiro. E, bom, vamos colocar só mais um assunto aqui, que também tem a ver com todas essas relações comerciais e tal, e escalação. Uma pena que tenha se contundido, que é o Christian, que vinha muito bem, mas o Christian, né, Carneiro, acabou se tornando uma das principais contratações do Atlético em 2023, ele que estava negociado com o Bahia. A gente trouxe até uma matéria da Monique Silva no site, em que havia uma especulação de que o problema do Christian teria sido físico. Mas, curiosamente, o Christian voltou ao Atlético depois que não deu certo. Foi outro erro do futebol do Atlético ceder o Christian para o Bahia. Isso é falha do Centro de Inteligência de Futebol no CT do Caju. Ele voltou e já seguiu jogando. É um jogador simples, humilde, modesto, só que é um craque. Ele foi mal no jogo com o Bahia porque ele perdeu 3 gols feitos. Se fizesse um, pelo menos, tá bom. Em compensação, ele fez o gol que abriu o caminho para a vitória com o Vasco. E, lamentavelmente, se lesionou. Aliás, é uma lesão esquisita, né? Meio estranha aquela lesão. Bem na perna em que ele chutou para fazer o gol. Em seguida, ele sentiu a fisgada. É um jogador muito bom, jogador de mercado. O Atlético fatalmente fará um grande 22 anos só. É menino total. Então é isso. O futebol, o Mafuz citou, eles têm 10, parece a NASA hoje. Lá no CT do Caju, como é o nome do... Graciosa, do Curitiba, é isso? Ainda? CT da Graciosa então, ainda, isso. Nesses locais devem existir bruxos, feiticeiros, robô, eu não sei o quê. Inteligência artificial. Só que futebol é para quem conhece. Eu vejo 20 minutos de jogo, já sei quem vai ganhar. Não precisa mais. Agora, esses caras precisam ver, rever o videotape e volta... Desculpe, o termo, não existe mais. Eles têm que assistir, né? 500 vezes a mesma coisa. Não. Chama-se sensibilidade. Tem cara que conhece música, teatro, cinema, física, química, energia nuclear. Eu gosto de futebol. E em 15, 20 minutos eu já mato a charada. Mafuz, o Carneiro falou em sensibilidade. Faltou muita sensibilidade ao Atlético ao tentar negociar o Christian no início do ano? Muita sensibilidade. E ele só não foi negociado porque não passou no exame médico do Bahia.
Os atleticanos deveriam descobrir quem foi o médico que fez o exame e mandar um presente para ele. Já tinha sido negociado por 3 milhões de dólares com o grupo City. Entendeu? Eu queria Agora levaram o Léo Cittadini. Curioso. Ele foi pro Bahia? Foi pro Bahia, o Léo Cittadini. Então tem que dar uma caixa de cacau de presente pro presidente do Bahia. Agora, veja bem, o André. Diga. Eu entro aproveitando esse assunto, que o Christian, eu estava fazendo um levantamento, o Christian, o Bento e o lateral direito, o Kelvin, são as últimas 3 revelações da base do Atlético, da base, não jogador comprado, o jogador da base, e já estão na faixa de 23 anos. Isso significa dizer o seguinte: o Atlético há muito tempo não revela um jogador. Você não vê não vê perspectiva de nenhum jogador dessa sub-20 ser aproveitado no time. O Atlético ele prefere essa política de comprar o jogador já com uma base formada e não formá-lo desde o início. Não sei se isso sai mais caro ou sai mais barato. Eu acho que aí é um método. E talvez a diretoria do Atlético, nesse aspecto, tenha razão, porque é muito difícil você formar um garoto que chega com 12, 13, 14 anos no CT, e você tem que dar tudo para ele, né? Desde o ensino básico, e além dos conhecimentos de civilidade, etc., porque ele sai de camadas sociais muito inferiores, sem esses recursos. E daí tem que ensinar futebol também. Agora, se eles pegam um jogador já meio caminho andado, eu acho que é uma jogada inteligente, sem dúvida alguma, como foi o Vitor Roque. Né? O Vitor Roque não foi criação do Furacão, foi adotado e deu uma renda, né? Um lucro extraordinário. Aí são noções, vamos dizer, de entendimento desse mundo mercantil do futebol e eu pelo menos tenho que respeitar. Eu também, Vai lá, acho que lá no passado o Atlético já fez isso, quando tinha aquela relação com o PSTC e daquela safra vieram Dagoberto, Kleberson, Fernandinho, Jadson, Alan Bahia. Então é isso. Vamos, então, só para completar, eu ia falar da matéria da Monique Silva, em que traz uma nova informação de que o problema do Christian lá não foi médico, foi uma questão comercial, e até realmente faz sentido, considerando que o Christian voltou ao Atlético e seguiu jogando normalmente. Mas vamos mudar de assunto e falar da Copa do Brasil, que teve as suas 2 partidas de ida das semifinais. E aí a gente tem uma perspectiva dos times que eventualmente podem fazer a decisão da Copa do Brasil e aí ganhar uma vaga na Libertadores, ou seja, mexe com todo o cenário do Campeonato Brasileiro e do futebol de uma forma geral. Vamos falar primeiro do jogo que foi na terça-feira, Carneiro. O Corinthians venceu o São Paulo por 2-1. Como é que e agora vai jogar no Morumbi a segunda partida, o Corinthians jogou em casa. Como é que você vê essa largada desse confronto? O Corinthians, que é um time que vem lutando contra o rebaixamento no Brasileiro, e de repente se apresenta aí como um finalista, possível finalista da Copa do Brasil. Qual que é a tua análise desse confronto, Carneiro? O mérito do Vanderlei Luxemburgo. Eu fico feliz quando nós vemos um jogo em que tem 2 treinadores brasileiros. Nesse caso, o Dorival Júnior no São Paulo e o Luxemburgo no Corinthians, como foi Coritiba e Fluminense com 2 brasileiros, que é coisa rara hoje. Agora, o Corinthians jogou em casa, muito motivado, e fez uma bela apresentação. Se bem que o São Paulo também criou muitas situações de gol. Lamento a atitude do Luciano, o autor do gol do São Paulo, foi de uma infantilidade, de uma falta de compostura profissional absurda. Isso eu não aceito mais no jogador também. Ganham uma fortuna e eles acham que podem tudo. Não podem. Eles têm que respeitar as regras, não só do futebol, da própria sociedade.
Eles não podem ser assintosos fora de campo. Não podem brincar com a sociedade, que os reverencia e paga. Agora, o Corinthians abriu uma boa perspectiva, mas o São Paulo pode reverter. Acho que tem condições técnicas de reverter no Morumbi. O que não acontece com o Grêmio, que não terá nenhuma chance de reverter a vitória do Flamengo por 2-0 ontem em Porto Alegre. Mafuz, e nesse confronto de paulistas, nesse clássico, de novo, é curioso, né? O Corinthians está mal no Brasileiro e aí com uma perspectiva de final da Copa do Brasil. Como é que você analisa esse confronto inicial? O Corinthians, com a vitória, porque são dois times iguais. O Luxemburgo arrumou o time do Corinthians, né? Mostrando que é ainda um homem que conhece muito futebol e que a ideia de que, em razão da idade, que ele ficou parado 2 anos aí, de que ele está superado, é uma hipocrisia muito grande. Era um jogo igual. Agora, sobre esse detalhe que o Carneiro citou, eu queria abordar também o comportamento do jogador Luciano. Luciano, Gabigol, já tinha acontecido na Baixada com a torcida do Atlético. Eles precisam ser alertados, e de forma geral, todos os jogadores precisam ser alertados, que, primeiro, não está... quando há torcida adversária, essa se limita a 20%. Quer dizer, tinha 4 mil torcedores do São Paulo só no Itaquera. Então, a torcida é do time dono da casa. Nós estamos numa época de intolerância terrível. Em qualquer segmento da vida, pouco se tolera no Brasil. E no futebol, não tem mais torcida, tem inimigos. Na arquibancada tem inimigos. Qualquer dia, aquele gesto do Luciano poderia provocar uma tragédia em Itaquera. E esse tipo de comportamento não tem que ser punido com amarelo, não. Tem que ser punido com vermelho. Exatamente como medida de prevenção de tumultos. Não é uma censura disciplinar esportiva. É, como disse o Carneiro, é social, é uma prevenção social para evitar uma tragédia. Carneiro... E em relação ao Grêmio, não, prossiga. Em relação ao Grêmio e Flamengo, não dá para comparar, né? O Flamengo passou por cima do Grêmio, deu um banho no time do Grêmio. O Flamengo teve mais dificuldades com o Atlético do que com o Grêmio. Carneiro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse jogo Grêmio e Flamengo, e naturalmente você reparou, um jogo também difícil de assistir com a quantidade de reclamações, de simulações, de cartões e árbitro discutindo com o jogador discutindo com o técnico, um cenário complicado lá em Porto Alegre. E também queria que você falasse um pouquinho aí, você já disse que acha que esse confronto está definido, né? Essa questão de comportamento é isso, né? Infelizmente, nós vivemos numa sociedade mal educada, mal formada, né? Com uma série de dificuldades sociais e disciplinares até, porque o povo, ninguém respeita mais nada. Eles acham que porque tem o WhatsApp, eles são iguais uma rede de informação mundial. E o jogador de futebol, então, ele se acha, né? Então, é lamentável tudo isso. Árbitros fracos, né? Se bem que eu acho que nos lances capitais o de ontem acertou, houve o pênalti e expulsou corretamente o zagueiro Kahneman. Rafael Claus. É o árbitro. Agora, em relação ao jogo, o Flamengo é muito mais time, é o melhor elenco do Brasil, né? E o Renato Gaúcho tem que ser menos fanfarrão e armar melhor o seu time. Mafuz, só para concluir, então,
Flamengo já está na decisão. Já. E aí resta, então, descobrirmos dar quem vai final, ser o adversário. Pode dar a final do ano passado, né? Flamengo e Corinthians. Pode ser. Exato. Repetir. O Flamengo foi, eu já disse, o Flamengo passou por cima e vai passar por cima no Maracanã, né? Com 65 mil torcedores, passa por cima do Grêmio. O Grêmio, eu repito, é um time fraco, né? O técnico é fraco, o time do Grêmio é fraco. Aliás, o futebol gaúcho continua em baixa, né? E já vai tempo. Está vivendo do passado o futebol gaúcho, né? Está vivendo do passado. Agora, em relação ao comportamento, não tem outra explicação a não ser a formação cultural do jogador, dos futebolistas brasileiros, né? E é curioso, né, Mafuz? Desculpe interromper, só como havia uma perspectiva de, não, agora com o VAR, que enxerga tudo, vai melhorar o comportamento, porque os jogadores sabem que há um olho eletrônico que está vigiando. Parece que não faz diferença nenhuma, né? Não, prometeram que rigores, tolerância zero por reclamação, mas já acabou tudo isso, né? Já acabou. Ontem, a primeira falta que o Klaus apitou, todos os jogadores do Flamengo ou do Grêmio foram para cima dele. E ele aceitou pacificamente isso. Então, a arbitragem colabora também, né? E os jogadores sabem, os jogadores são mal educados e sabem que o juiz é fraco. É isso aí. Bom, já fraco chegamos... assim em personalidade, não assim tecnicamente, em personalidade. Tem medo de enfrentar com um cartão vermelho de imediato, de disciplinar, de impor autoridade. Perfeito. Já o tempo passa rápido, já correu um tempo inteiro aqui, mais de 45 minutos, nesse contato entre Carneiro Neto e Augusto Mafuz, direto do Canadá. Logo o Mafuz está de volta aqui em Curitiba, no estúdio. Agradeço a você que assistiu, divulgue o programa se você gosta. Eu tenho recebido, viu, Carneiro e Mafuz, abraços a todos. Onde eu vou, manda um abraço para o Carneiro, manda um abraço para o Mafuz. Encontrei com o Arthur esses dias em um restaurante, me cumprimentou, disse para mandar um abraço para vocês. Então, todo mundo satisfeito aí com a volta dessa dupla aos comentários aqui, pelo menos em vídeo, né? Já que Carneiro e Mafuz seguem como colunistas aí, nunca param. Valeu, Carneiro, obrigado. Mafuz, obrigado novamente. E semana que vem estamos de volta.